Olá pessoal, neste vídeo nós vamos falar de listas. Listas são controles muito comuns em interfaces de dispositivos móveis. Elas são muito úteis, pois como smartphones e tablets têm telas pequenas, elas nos ajudam a disponibilizar vários itens para o usuário de tal forma com que ele consiga rolar a tela para cima ou para baixo para visualizar todos os itens. Além disso, listas também nos fornecem maneiras de identificar quando um item é clicado. Neste vídeo nós vamos aprender a como construir nossa primeira lista. Primeiramente, vamos criar um novo projeto. Então, na tela inicial do Android Studio, vamos clicar na opção New Project. O nome da nossa aplicação será Listas. O nome da nossa companhia será br.com.mobgeek, o DNS reverso da nossa empresa. E este projeto ficará armazenado no local c:/mobgeek/listas. Vamos clicar em Next. Este será um aplicativo para fones e tablets. Vamos clicar em Next novamente e vamos falar para que o projeto seja iniciado com uma atividade em branco. O nome da nossa atividade será MyActivity. O nome do nosso arquivo de layout correspondente a essa atividade será ActivityMy. E o título da nossa atividade será Listas. Vamos clicar em Finish para concluir o projeto. Com o projeto iniciado, vamos até o código-fonte da nossa classe MyActivity. Está nessa aba, ou também nós podemos acessar através do menu Source, Main, Java, o nome do nosso pacote, MyActivity. Primeiro, vamos pensar nos dados que vamos mostrar na lista. Estes dados podem ter várias origens, como por exemplo um banco de dados, um arquivo, um conjunto de objetos, etc. Neste exemplo, vamos armazenar os dados de uma forma bem simples. Vamos criar um objeto do tipo ArrayList, que conterá strings, sendo que cada string será uma opção presente na lista. Vamos criar este objeto como uma variável de instância, pois futuramente ele poderá ser acessado a partir de vários métodos. Então vamos declarar esse objeto como privado, ou seja, ele só será visível a partir dessa classe. O tipo do objeto é um ArrayList de qual tipo? De string. O nome do objeto será opções e nós vamos inicializá-lo, vamos instanciá-lo. Usamos a palavra reservada new, ArrayList, que é o tipo, de string, abrindo e fechando parênteses, para concluir a instanciação. Vamos dar um Alt Enter em cima da classe ArrayList para ele fazer o import. Agora vamos popular nosso ArrayList com 100 opções de exemplo. Opção 1, opção 2 e assim por diante, até a opção 100. Vamos fazer isso no método onCreate, que é o método que será chamado automaticamente quando a classe MyActivity for iniciada. Logo abaixo do método setContentView, que é o método que joga um arquivo de layout para a tela do dispositivo, nós vamos fazer uma estrutura de repetição para criar essas strings e armazená-las dentro do ArrayList. Então, for, uma variável inteira, que eu vou chamar de i, começando de 1, enquanto ela for menor ou igual a 100, incrementando de 1 em 1, nós vamos criar uma variável do tipo string, então string opção, será opção concatenado com a variável i. E agora nós vamos adicionar essa string ao nosso objeto opções. Então, opções.adicionar, passando como parâmetro o objeto que será adicionado, objeto opção. Perfeito, já temos o conteúdo da nossa lista. Agora nós vamos colocar uma lista em nosso layout. Vamos navegar até o arquivo do layout. Ele está disponível através dessa aba ou através da pasta source, main, res de resource, layout, activitymy.xml. Vamos remover o controle TextView que já está na tela e vamos adicionar um controle do tipo ListView, próprio para listas. Ele está na categoria Containers, ListView. Vamos arrastar para a tela e ele já ocupa todo o espaço do arquivo de layout. Vamos mudar seu ID, seu identificador, para a lista. Vamos procurar a propriedade ID, está aqui, mudando para a lista. Agora vamos voltar ao código-fonte da nossa Activity para começar a conectar o que aparece na interface com os dados que armazenamos. Para isto, vamos começar declarando um objeto do tipo ListView.
objeto será privado também, do tipo ListView. O nome dele será lista. Vamos dar um Alt Enter em cima da classe ListView para fazer o import. Agora, no método onCreate, vamos ligar o ListView, que é o objeto Java que representa a lista, com o controle presente em nosso arquivo de layout. Fazemos isso através do método FindViewById. Então, lista, que é o nome deste objeto, é igual FindViewById r.id.lista, que é o ID que nós fornecemos para esse objeto. Lembrando que o método FindViewById pode retornar qualquer view e nós não podemos jogar qualquer view para dentro de um objeto do tipo lista. Então nós vamos fazer um cast. Agora já podemos popular a lista. Para isso precisamos entender o conceito de adapters ou adaptadores. Os adaptadores fazem uma ponte com a nossa fonte de dados, que no nosso caso é um objeto do tipo ArrayList, com um adapter view, que no nosso caso é um ListView, ou seja, um controle para exibir este conteúdo. O Android SDK disponibiliza vários tipos de adaptadores de acordo com a sua fonte de dados. Por exemplo, há adaptadores prontos para manipular dados que vêm de um banco de dados, da internet e assim por diante. Podemos, inclusive, criar nossos próprios adaptadores. Neste caso, para manipularmos dados que vêm de um ArrayList, vamos utilizar um adaptador do tipo ArrayAdapter. Voltando ao código-fonte da nossa classe MyActivity, vamos declarar este objeto adaptador. Então, private ArrayAdapter será um adaptador de arrays de strings. Nós vamos chamar de adaptador. Vamos dar um Alt Enter na classe ArrayAdapter. Voltando ao código-fonte do nosso método onCreate, nós vamos instanciar o adaptador utilizando a palavra reservada new. Relembrando, ao instanciar, estamos alocando um espaço na memória para armazenar nosso adaptador. Neste momento, precisamos passar para o construtor algumas informações. Então, este objeto adaptador é igual a um new ArrayAdapter de string e nós vamos passar três parâmetros. O primeiro é o contexto, a nossa atividade, referenciada através da palavra-chave diz. O segundo é o arquivo de layout que será responsável por exibir os dados na tela. Neste caso, o nosso exemplo é tão simples, a lista é tão simples, que o próprio Android já disponibiliza para a gente um arquivo de layout pronto, onde haverá somente um texto para cada lista. Nós vamos referenciá-lo através da classe R do Android, .layout.simpleListItem1. E o terceiro parâmetro será a fonte de dados, que no nosso caso é o objeto opções, que populamos com opção 1, 2, 3 até 100, lembra? Excelente! Agora nós já possuímos nosso objeto adaptador, que também já está ligado com o nosso objeto de opções, a nossa fonte de dados. O próximo passo é ligar a lista com o adaptador. Para isso, a lista possui um método chamado setAdapter, que ficará assim, lista.setAdapter, passando como parâmetro o adaptador. Desta forma, o adaptador está ligado com a fonte de dados e também está ligado com a lista. Vamos executar nosso aplicativo para testar. A lista é criada com as opções que fornecemos. Neste vídeo, aprendemos a como criar uma lista de itens no nosso aplicativo. Criamos uma fonte de dados usando um objeto do tipo ArrayAdapter. Também criamos uma lista e finalizamos criando um adaptador que liga a fonte de dados com a lista.